navegarei no oceano do Espírito. Diga, e ali adorarei e a quem? ao Deus do meu amor. Mais uma vez, cante. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Estenda bem alto os seus braços e reza isso. Espírito, Espírito, Que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, desce como fogo, vem como em como em Pentecostes, Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Diga. Espírito, cante. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em como em Pentecostes, Pentecoste, e enche-me. de novo. Para encerrar, Espírito, 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 que que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me. de novo. E aplauda com amor ao Senhor. Ele recebe toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Você que está aqui pode ir se acomodando. Você que nos acompanha aí da sua casa, onde quer que você esteja, nós vamos para mais uma colocação, na certeza daquilo que a palavra de Deus, ela é capaz de fazer. Se é palavra de Deus, não é uma palavra de um homem qualquer, não é uma palavra qualquer, é uma palavra que tem poder e que pode realizar uma transformação na vida daquele que crê. Nós percorremos um caminho ao longo deste dia. Falamos da cura pelo amor, falamos sobre a libertação de todo mal, e eu quero, nesta última colocação, deixar um caminho eficaz também, para nós vivermos todo este processo de cura e de libertação que nós iniciamos hoje, que é a cura através do perdão. Nós vamos falar do poder, da força do perdão como um elemento fundamental para permanecer e perseverar na graça de Deus. O texto que vai conduzir a nossa reflexão se encontra no Evangelho de Mateus, novamente, capítulo 18 agora, versículo 21 e 22, somente 2 versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Aqui, o evangelista Mateus vai narrar para nós assim: então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: não te digo até 7, mas até 77 vezes. Convido você que ama a palavra a aplaudi-la mais uma vez, com autoridade, com poder. Você que está aqui, você que está em casa, porque esta palavra, ela não tem limites, ela chega aí, onde você está. Queridos irmãos e irmãs, esse texto, ele é um texto muito interessante, sobretudo porque ele traz uma certa continha para nós. Aqui Jesus, ele é indagado por Pedro a respeito de quantas vezes se deve perdoar aquele que pecar ou aquele que nos ofender. Na minha tradução, a minha Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, a resposta que Jesus vai dar é 77 vezes. Em algumas traduções,
nós temos o popular 70 vezes 7. Os 77 vezes, ele já dá num número fechado. O 70 vezes 7, ele dá 490. Nós não podemos ser fundamentalistas ao interpretar os textos sagrados. Jesus aqui, ele não estabelece um limite para perdão. Ele não está dizendo que nós devemos perdoar até 490 vezes. Não. O 7 na Bíblia, ele é o símbolo ou o sinal da plenitude, ou o sinal da perfeição. Jesus aqui, ele quer nos ensinar que para o perdão ser pleno, ele precisa acontecer todas as vezes que for necessário. Quantas vezes for necessário perdoar um irmão, todas as vezes assim, nós teremos que perdoar. Mas algo é fato, e nós não podemos nem ser hipócritas, e também não podemos mentir para nós mesmos. Primeiramente, todos nós temos pessoas que nós amamos. Você que está aqui, você que está em casa, pode participar também. Mas você que está aqui, quem aqui ama uma pessoa? Levanta a mão e diga, eu. Glória a Deus. Todos nós temos alguém que nós amamos. E é muito difícil quando alguém que nós amamos nos ofende, quando alguém que nós amamos vem pecar contra nós. É aí que o perdão, ele precisa acontecer. Justamente nas situações nas quais nós formos ofendidos, nas situações em que nós fomos traídos, enfim, nas situações em que o nosso coração ficou ali machucado. Na primeira colocação do dia, eu falava que para a cura acontecer, é necessário ali remover os bloqueios. E os bloqueios a serem removidos, um deles é justamente a falta de perdão. É comprovado que a falta de perdão, muitas vezes, ela bloqueia a ação de Deus em nossa vida. Então, olha só que interessante. Nós amamos os nossos irmãos. O ser humano, ele é assim, ele é uma pessoa. Nós somos seres de relacionamento. E por sermos seres de relacionamento, na questão do afeto, nós temos que estar preparados para recebermos e também para darmos. Tanto os afetos positivos, como também os afetos negativos. E os afetos negativos, muitas vezes, são aqueles que nos machucam e que nos maltratam. E aí entra a necessidade do perdão. A própria igreja, no catecismo, no parágrafo 2844, ela vai dizer para nós assim: a oração cristã vai até ao perdão dos inimigos. Gente, isso é fantástico. A igreja diz que o perdão é também uma forma de se rezar. O perdão é também uma forma de oração. A nossa oração tem que ir até o perdão. E convém sempre também recordar que a novidade da mensagem de Jesus está justamente no amor aos inimigos e no amor àqueles que nos perseguem. Segundo o dicionário, a palavra perdão, ela significa conceder perdão, absolver, redimir, desculpar-se, poupar-se, enfim. Eu quero dizer para você que o perdão, ele é parte necessária de qualquer relacionamento de valor. Quando nós amamos alguém, nós temos que estar preparados para muitas vezes não sermos correspondidos diante dos nossos sentimentos. E é nesta recusa, muitas vezes, do amor que nós concedemos, que não é correspondido, que nós precisamos ali exercer o perdão. Uma ideia absolutamente errada, que tem se estabelecido em nossos tempos, é a ideia de que perdoar é esquecer o mal que nos foi feito. Perdoar não é esquecer o mal que nos foi feito. Esquecer é uma faculdade ali da mente, e muitas vezes nós não temos controle sobre os nossos pensamentos. Se perdoar for esquecer, ninguém mais vai perdoar, porque muitas vezes a gente não consegue esquecer o mal
que nos foi feito. Então, sempre que eu prego sobre o perdão, eu gosto de trazer aqui uma diferenciação. Existe o ato de perdão e existe o sentimento de perdão. Por mais que possam parecer similares, existem diferenças entre eles. O ato de perdão, ou seja, a decisão ali de se perdoar, ela é uma escolha que é baseada nas nossas convicções cristãs. Nós somos cristãos e por sermos cristãos, nós sabemos que o perdão ele faz parte da nossa vida, para com o próximo e para com Deus. E por isso é então que nós perdoamos. O ato de perdão é o ato da vontade, do intelecto, ele é baseado no raciocínio, da aproximação da outra pessoa, do convite para que se reate o relacionamento anterior. O ato de perdão, ele pode ser difícil, mas ele pode também ser firme. Ele muitas vezes ele pode ser frio, pode ser destituído de um sentimento caloroso, positivo, mas o ato de perdão, enquanto uma reaproximação da pessoa, ou a que nós fizemos o mal, ou que nos fez algo mal, o ato de perdão, ele sempre será positivo, independente ali dos sentimentos que venham ali constituí-lo. E existe, como eu disse, o sentimento de perdão. O sentimento de perdão, ele é algo que vem com o tempo. Você pode ali ter o ato de perdoar, dar o ato de perdão a uma pessoa, mas o sentimento de perdão, ele não vai ser instantâneo, não vai acontecer do dia para a noite. Ele faz parte ali de um processo que está dentro do tempo, e por isso muitas vezes ele pode ser ali algo demorado. Com o sentimento de perdão, nós enfrentamos os sentimentos que são desprovidos de perdão, nós lidamos com eles, nós os superamos, eles vão se dissipando ali os sentimentos negativos, e aí talvez começa um processo de esquecimento, que envolve os nossos sentimentos, e aí cabe a nós respeitarmos, obviamente, aquilo que nós sentimos, porque nós não temos ali o controle sobre tudo isso. Eu trouxe aqui até um exemplo para vocês. Um cônjuge, um dos esposos, um perdoa o outro. Só que nesse processo, primeiramente, nós temos ali que permitir que os sentimentos negativos regridam, que eles façam um movimento de volta. Quando os sentimentos negativos forem regredindo, os sentimentos calorosos eles vão retornar. E consequentemente, dentro deste processo, nós transformamos sentimentos negativos em sentimentos positivos. E isso somente o tempo vai poder fazer. Dentro de um processo de perdão, também é oportuno recordar que nós precisamos aprender a respeitar o tempo do outro. Há pessoas que têm ali uma dificuldade muito grande para perdoar, outros já não têm tanto, outros já têm ali uma certa facilidade, uma certa abertura, enfim, cada um ali tem as suas características, cada um ali tem o seu jeito, o seu estilo, e é importante nós recordarmos que os sentimentos de perdão, eles também ali, o próprio ato de perdão também, é comprovado que pode realizar uma melhora, até mesmo na nossa saúde física. É certo que muitas vezes a falta de perdão, ela atrai, ela acarreta muitos males sobre a nossa vida. Certa vez, eu estava pregando um retiro, e uma pessoa dentro daquele retiro, era um retiro de cura. Ela chegou até mim e disse assim, eu quero que você reze por mim. E eu perguntei para ela, sobre o que você quer que a gente venha rezar, que nós rezemos? E ela falou assim, eu tenho uma perna menor do que a outra. Na locomoção, isso tem ali acarretado fortes dores nas minhas costas, tem dia que nem trabalhar eu consigo. Reza por mim para que eu possa ali, de fato, voltar a me locomover, a caminhar normalmente. Eu mais um outro pregador daquele encontro,
começamos a rezar por aquela pessoa. E a princípio nós rezávamos: Senhor, volta a perna dela aí para o lugar. Faz a perna se equiparar, ficar do mesmo tamanho. Através de palavra de ciência. Um pregador que estava comigo, ele falou assim para aquela irmã: irmã, você precisa perdoar alguém? Na hora, aquela moça começou a chorar. E aí nós entendemos que ela de fato precisava perdoar alguém. E a direção da oração, a partir daquele momento, começou a ser outra. A gente já não rezou para as pernas se equipararem. Nós começamos a rezar para que ela conseguisse perdoar a pessoa que tinha feito mal a ela. E num determinado momento da oração, ela começou a gritar: eu perdoo, eu estou conseguindo perdoar. Acabou a oração, aquela moça levantou-se. Ela, que conforme eu disse a princípio, havia dito para nós rezarmos por ela, para que as pernas pudessem voltar ao tamanho normal. No decorrer da oração, rezamos para que ela conseguisse ali perdoar aquela pessoa que ela precisava. Quando ela se levantou, por um milagre de Deus visível aos nossos olhos, as duas pernas estavam do mesmo tamanho. Pode aplaudir. Ela conseguiu perdoar e, consequentemente, aquele mal da vida dela foi restaurado. Amados, você que está aqui, você que nos assiste aí da sua casa, é oportuno nós termos a consciência sim de que o perdão não faz bem a nós, sobretudo nós cristãos. E também temos que ter a consciência de que por mais difícil que seja perdoar, o perdão também é possível, mediante a ação da graça de Deus. Todas as emoções, elas podem ser ali divididas, classificadas, e nós podemos rezar por elas. E é oportuno, ou convém nós falarmos isso, porque o perdão também está dentro de uma experiência interior, que traz a paz, e o perdão ele também pode ser entendido ali como um processo. Nós rezamos no Pai Nosso, a cada vez que nós rezamos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. O próprio Jesus do alto da cruz, ele rezou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. São Paulo nos ensina na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 24, que o sol não pode se pôr sobre o nosso ressentimento. É aquilo que nós cantamos na oração do Padre Zezinho, que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar o perdão. O perdão é possível, ele é necessário, mas é oportuno esta classificação, para que também na oração nós tenhamos direcionamento. Em relação às iras ou às raivas, e geralmente a raiva, a ira, ela é muitas vezes um sentimento ali de reação contra o mal que nos foi feito. Alguém fez o mal para mim, a minha reação é ficar com raiva, ter ira daquela pessoa. Você pode contrair ira em 3 dimensões da tua vida. Você pode ter ira contra você mesmo. Nós podemos ter ira contra Deus. E talvez o mais corriqueiro, nós podemos ter ira ou raiva dos nossos irmãos. Em qualquer uma das dimensões, a ira e a raiva, ela nunca será algo positivo. A ira contra si mesmo, a raiva de si mesmo, ela gera ali a necessidade ou de um perdão da pessoa para com ela mesma, como também ali pode gerar uma necessidade de autoaceitação. Tem pessoas que hoje no nosso tempo moderno, ou pós-moderno, convive ali com um complexo de inferioridade. Aí o bendito diz assim: eu não me aceito, eu não me sinto preparado, eu não me amo, por que que eu nasci, por que que eu sou assim?
palavras deste tipo lançadas sobre nós mesmos são palavras de maldição que precisam ser revogadas pelo sangue de Jesus. E, consequentemente, mostra para nós que existe uma necessidade de nós perdoarmos a nós mesmos. Nós podemos contrair, como eu havia dito, ira contra Deus. A ira contra Deus, nós sabemos que Deus nos ama. Deus quer que nós sejamos felizes. Deus quer o melhor para nós. Mas muitas vezes na nossa vida nós culpamos a Deus de coisas, gente, que Deus não tem culpa alguma. É igual aquela pessoa que faz aquele processo de devolver, sabe, ali um ente querido para Deus. Questão de você, da pessoa ali, ou de você, viver a experiência da morte de uma pessoa querida. A morte, ela está dentro de um processo biológico. Ela faz parte da vida. Tem um ditado que vai dizer que para morrer basta o quê? Estar vivo. Todos nós iremos passar por isso. Mas muitas vezes, quando ali nós devolvemos alguém para Deus, quando uma pessoa querida faz a sua Páscoa, nós criamos um bloqueio contra Deus. E quantas vezes a gente não culpa a Deus por isso? Sabe por que Deus levou a pessoa que eu tanto amo? A gente sabe que isso humanamente dizendo, é muito difícil. Eu quero chegar num ponto de dizer que Deus, Ele não é culpado. A morte está dentro de um processo. É fato que é difícil, sim, humanamente dizendo, devolver aqueles que nós amamos para Deus. Porém, Deus não tem culpa alguma. Mas existem pessoas que desenvolvem este bloqueio em relação à pessoa de Deus. E quando este bloqueio em relação a Deus acontece, também se faz necessário ali nós darmos o perdão a Deus, como também pode acontecer o contrário, sobretudo nas situações de pecado, em que eu pequei por decisão própria ou por livre e espontânea vontade, eu me afastei da presença de Deus, e eu tenho ali que me voltar em relação a Deus, eu tenho que pedir o perdão. E como igreja nós sabemos que nós temos o sacramento da penitência ou reconciliação para nos reconciliarmos com Deus. Então também os sentimentos negativos, ainda que inconsciente ou erroneamente, nós alimentamos contra Deus, também eles têm a necessidade de um perdão. E aí é fato, talvez algo que seja ainda muito mais corriqueiro no nosso tempo. Quantas vezes nós nos desentendemos com os irmãos? Quantos irmãos muitas vezes nos ofendem, ou também o contrário, nós ofendemos a muitos irmãos. Os relacionamentos, eles acabam sendo ali balançados, e aí também entra a necessidade de um perdão. Então, eu preciso em muitas situações me perdoar. Muitas situações, você precisa dar o perdão a uma outra pessoa. Muitas outras situações, você ali precisa até mesmo buscar uma reconciliação com Deus. Mas o denominador comum dessa história é nós entendermos que a falta de perdão será sempre um bloqueio, algo negativo, algo que precisará ser ali melhorado e curado diante de Deus. Para encerrarmos esta pregação e para nós rezarmos, eu me recordo de um testemunho que eu ouvi de um padre certa vez. Um jovem, numa cadeira de rodas, ele foi a um retiro, e naquele retiro, num determinado momento, vieram ali alguns irmãos para rezar por ele. Nós, da Renovação Carismática Católica, o que amamos, simpatizamos com o movimento, talvez essa realidade ela seja muito próxima de nós. Chegaram esses irmãos, foram ali rezar por aquele irmão que estava na cadeira de roda, mas já foram lá rezando no mais difícil. Senhor, levanta esse irmão aqui da cadeira de roda. Levanta em nome de Jesus, levanta, 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 levanta.
levanta, Senhor. E o pessoal rezando lá pelo rapaz, e o rapaz nada de levantar. Levanta, 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 levanta. E nada do rapaz levantar. Aí o rapaz já estava olhando para o pessoal começou ali a dar baixada ali naquele nível da oração. E de repente aquele rapaz da cadeira de rodas começou a chorar. No que ele começou a chorar, ele olhou para aqueles que estavam intercedendo por ele e disse assim: vocês podem estar pensando que a oração de vocês não surtiu nenhum efeito, porque vocês rezaram para que eu levantasse da cadeira de rodas, e eu não levantei da cadeira de rodas. Mas a oração de vocês tem um efeito maior do que vocês possam imaginar. Porque há anos eu estou nesta cadeira, e eu sempre tive dificuldade de perdoar a pessoa que me colocou aqui. Nesta oração, disse o rapaz, eu não levantei da cadeira de rodas, mas eu consegui algo que para mim era muito mais importante. Eu consegui perdoar a pessoa que me colocou aqui. E esse perdão para mim foi muito mais importante do que ter levantado da cadeira de rodas. Pode aplaudir. E eu testemunho isso para que nós possamos compreender que nós não podemos conviver com sentimentos de falta de perdão. É como a água e o óleo, colocados na mesma panela, no mesmo recipiente, não se misturam. Não convém a um cristão conviver com sentimentos negativos. Eu não sei qual tem sido a tua dificuldade, mas nós vamos rezar neste momento. Eu não sei onde você tem encontrado dificuldades para perdoar ali uma pessoa que você precisa perdoar. Mas eu sei daquilo que Deus é capaz de fazer. E nesta tarde de hoje nós vamos pedir ao Senhor esta graça de sermos libertos pela força do perdão. E que o Senhor gere em nós sempre esta disposição, para que sempre que necessário, nós possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Você que está aqui, eu quero convidar você a ir ficando de pé. Você que está aí na tua casa, você também vai rezar comigo. Nós vamos fazer uma oração de perdão. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele restaure relacionamentos. Que o Senhor, Ele possa restaurar o nosso relacionamento de nós para com nós mesmos, de nós para com Deus, de nós para com os nossos irmãos. Onde houver a necessidade do perdão, que o Espírito Santo possa nos ajudar nesta tarde a perdoar, para que possamos voltar para os nossos lares livres, libertos de todo este mal. Primeiramente eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa, é uma oração que todos nós podemos fazer. Coloque a mão no seu coração. No nosso coração agora nós vamos trazer todas aquelas pessoas que nos decepcionaram, todas aquelas pessoas que um dia nos ofenderam, todas aquelas pessoas que nos maltrataram, enfim, todas as pessoas que nós precisamos perdoar, nós vamos trazer no nosso coração neste momento, para que o Senhor arranque de nós este joio, que muitas vezes cresce com trigo, porque a falta de perdão, muitas vezes ela cresce, também com o amor que nós temos para com outros irmãos. Eu quero convidar você, vai trazendo no teu coração agora, todas as pessoas que te ofenderam. Você que tem um problema talvez ali de aceitação, você que não se aceita, você que se rejeita, você que por diversas situações amaldiçoou a tua vida, você que em muitas situações pediu para que Deus tirasse a tua vida. O Espírito Santo vai te capacitar nesta tarde a se perdoar, para que livre deste mal, você possa iniciar um novo tempo da tua vida e da tua história com Deus. Você que talvez alimenta um sentimento negativo em relação a Deus, um sentimento de mágoa até mesmo,
Você que tem culpado a Deus, talvez porque você devolveu para Ele um pai, uma mãe, um filho, uma filha, a pessoa que você amava. Talvez já tenha muito tempo que você devolveu essa pessoa para Deus, mas você ainda continua muitas vezes ali, culpando a Deus. Deus, porque o Senhor levou, porque o Senhor tirou de mim, como se fosse uma posse nossa. E obviamente, traz no teu coração também aqueles que te ofenderam e que te machucaram. Que o Senhor nos possibilite perdoar nesta tarde todos aqueles que nos ofenderam. Nós vamos cantar e vamos continuar rezando, pedindo ao Senhor que Ele conduza este processo na nossa vida. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Diga: quero sentir o amor do meu Senhor. Senhor. Isso faz parte. Sinta o amor que Deus tem por você, Senhor, porque este amor que te possibilita perdoar aqueles que te ofenderam, poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração para viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor. Diga: alegrar-me. Levanta bem alto os seus braços e peça isso. Inunda meu ser, 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 inunda, inunda, inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Ore você em casa, ore você que está aqui. A graça do perdão será deliberada no meio de nós. Ore no Espírito. Canta la ele canta la bala Em palavra de ciência, o Senhor coloca muito forte no meu coração pessoas que estão presenciando agora esta oração. Você estava culpando a Deus de muitas situações difíceis que você tem vivido, e nesta tarde o Senhor está te convencendo de que Ele não teve culpa nenhuma disso, até porque Ele te ama. Eu quero convidar você que realmente culpava a Deus por situações, o Espírito Santo Ele está tocando você, Ele confirma que é com você que Ele está falando. Você que culpava a Deus de situações que Deus não tinha culpa nenhuma, eu quero convidar você a dizer assim: eu te louvo, Senhor, por essa situação. Senhor, por essa situação difícil, por essa situação terrível, eu te louvo, Senhor. Eu não sei, meu irmão, dá nome aos bois. Fala aí qual que é a causa. Diga: eu te louvo, Senhor. Eu te glorifico, Senhor. Eu te bendigo, Senhor. Eu te exalto, Senhor, porque eu creio que eu estou superando em Ti esta situação. O Senhor também coloca, Ele me dá uma imagem de uma pessoa diante de um espelho, e diante deste espelho você amaldiçoando a sua própria vida, se rejeitando, se desprezando,
O Senhor está dizendo: por que te despreza se eu te amo tanto? Por que não te aceita se eu te aceito do jeito que você é, se eu te amo com todas as suas virtudes e vícios? Vai dizendo assim: eu me aceito e me amo. Diga: eu me aceito e me amo. Você que está aqui, você que está em casa, eu me aceito e me amo. 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 Você está se reconciliando consigo mesmo. Você reconciliou-se com Deus diante daquela situação difícil que você conseguiu glorificar ao Senhor. E talvez o mais difícil para nós seja o perdão que deve ser dado aos nossos irmãos. Eu quero confirmar essa palavra do Anderson. O Senhor está falando ao coração de uma mulher, enquanto ele ia pregando, mas sobretudo nessa oração, o Senhor está falando com você. E você não consegue perdoar o seu esposo. E o testemunho que foi dado aqui, da esposa que aguardou e orou por 15 anos, tocou muito o seu coração. E você não estava conseguindo perdoar para reconciliar. Você está junto com seu marido, mas você não o perdoa pelo que ele fez. Mas o Espírito de Deus está te convencendo agora a liberar um perdão, a tirar essa amargura do seu coração e a voltar a olhar para o seu marido com amor, com amor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aí Obrigado, na tua casa, Jesus. vai lá, esposa, vai lá no maridão, dá um abraço, beija, ama, reconcilia. Você de repente está em casa, não é o marido, não é a esposa, é uma outra pessoa. Mas se tem alguém aí perto de você, e nós aqui também, na plateia, eu convido você para nós encerrarmos este momento. Dá um abraço aí na pessoa que está mais perto de você. Ela representa agora todos aqueles que te ofenderam, feriram, machucaram, maltrataram. Você vai abraçar essa pessoa e você vai dizer assim: lembra da pessoa que te ofendeu, e diga: eu te perdoo e te amo. Eu te perdoo e te amo. Eu te perdoo e te amo. Dá aquele abraço cheio de amor. Muda meu ser, ai, muda meu ser, inunda meu ser, ai, muda meu ser.